Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos de volta. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós vamos reiniciar as atividades do Encontro Nacional da Indústria 2012, uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Este encontro conta com a participação, com o patrocínio das seguintes organizações: Serasa Experian, INPI, ABDI, Braskem, BNDES, Andrade Gutierrez, Sebrae, SESI e Senai. Neste momento, nós teremos a honra de convidar ao palco um dos grandes nomes. Nós vamos dar início à palestra magna, proferida pelo Paul Markley. Ele é editor de inovação da revista The Economist e autor da reportagem especial A Terceira Revolução Industrial. Paul Markley é jornalista, é considerado um dos maiores especialistas da atualidade no conhecimento das mudanças radicais que estão ocorrendo na produção, nas cadeias de abastecimento e nos mercados de trabalho globais, em decorrência dos avanços promovidos pelas áreas da robótica, dos materiais e da fabricação aditiva na indústria. Durante os próximos 40 minutos, Paul Markley vai abordar o seguinte tema: a indústria no mundo, transformações, tendências e implicações para o Brasil. Após a palestra, o jornalista William Vac vai retornar ao palco para conduzir uma sessão de perguntas de 20 minutos com o próximo palestrante. Então, neste momento, sob os nossos aplausos, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Paul Markley. Boa tarde. It's a great honor to be speaking to you today. Falar aqui hoje, e um grande privilégio estar hoje aqui no Brasil. Estou aqui para falar sobre o futuro das manufaturas. Eu acho que é sempre melhor, quando vai falar sobre o futuro, de começar com o passado. A fábrica teve seu início na Grã-Bretanha no século XVIII com a mecanização da indústria têxtil e os processos que eram realizados nos lares migraram para as fábricas. Próximo momento é 7 de outubro de 1913, quando o primeiro chassi de um automóvel Ford T passou pela esteira na fábrica, enquanto os trabalhadores agregaram peças. Havia até 1920 trocado isso, e em 21 baixaram o tempo de fabricação para 93 minutos. Estamos agora na era da produção em massa, e a produção em massa é regida por duas coisas, que são economias de escala e custo da mão de obra. Para ter uma vantagem no custo de mão de obra, o que nós observamos foi grande manufatura para países de custos de mão de obra menor. E aqui temos a imagem do mundo de hoje. Vemos a participação dos Estados Unidos baixar, enquanto a do China aumentou substancialmente. E China agora está a par dos Estados Unidos. E a China demonstra a emergência de um grande mercado de fabricação e também um mercado interno. Agora, se olharmos para valor agregado na fabricação, nós vemos que os países mais ricos continuam fabricando produtos de alto valor agregado, mas os países em desenvolvimento querem conquistar o seu lugar na fabricação e querem entrar em áreas de maior valor agregado. Automóveis aeroespacial, cuidado Brasil. Eu não sei o que isso significa para o futuro do Brasil e a continuidade daquilo que observamos até agora, porque acredito que vai haver uma mudança, e uma mudança bastante dramática. Nos últimos anos, tenho acompanhado
diversos desdobramentos na fabricação e na tecnologia, e estes fazem com que as economias de escala se tornem menos importantes e também o custo de mão de obra por unidade menor importância. Eu tive a oportunidade no ano passado de fazer um relatório especial sobre isso, chamado A Terceira Revolução Industrial. Isso chamou muito interesse a algumas jornais na China, publicou isso na primeira página, em vista da mensagem que nós tivemos. E desde a sua publicação, houve outros desdobramentos, alguns dos quais são bastante importantes. Então, o que eu tenho para os senhores hoje é muita informação nova sobre aquilo que ocorre. Bem, o que está mudando? Para colocar de forma bem simples, as manufaturas estão se tornando digitais. Já temos computação assistida pelo computador e fatores CAD nas fábricas durante muitos anos, mas as revoluções industriais anteriores demoraram décadas para se difundir no ano, e essa terceira revolução está acumulando embalo bem rapidamente. E da mesma forma que tecnologias digitais perturbaram a área bancária, de vendas, música e outras, essa revolução vai mudar a forma que opera a área de manufaturas. Existem 5 tendências importantes que estão convergindo. Novos softwares, novos materiais, robôs melhores, serviços de fabricação online e novos processos de fabricação, inclusive um que é fascinante para quase todos, que é impressão 3D. Eu vou começar com o primeiro. A maioria dos produtos hoje em dia iniciam como protótipos 3D. E o mesmo software é utilizado para planejamento da linha de produção e as máquinas que vão fazer o trabalho. As imagens são tão bons que as imagens que nós temos dos produtos não vêm dos fotógrafos, mas diretamente do software CAD. Usando esse software é possível explorar novos produtos numa câmara de realidade virtual. Você pode sentar num automóvel muito antes dele ser construído para decidir se você gosta ou não do seu interior. E você pode dirigir o protótipo digital. E muitos automóveis hoje em dia estão sendo dirigidos num simulador em diferentes tipos de estradas, em diferentes países, com diferentes climas, muito antes do pneu chegar na estrada. E você pode entrar no produto, aprender como funcionam, ver como que são montados, e você pode compartilhar essa experiência com outros. Prototipagem digital acelera muito o desenvolvimento, cortando custos e aprimorando a inovação. Daí temos novos materiais. Os novos materiais mostram fabricação de compósitos de fibra de carbono. Testes que antes eram muito intensivos em termos de mão de obra, mas agora é feito colocar a tela, botar a resina e fazer uma estrutura mais forte do que o aço, mas com metade do peso. E isso vem tudo dos elos entre átomos de carbono. Bom, na fabricação com fibra de carbono, temos uma questão de ganho de desempenho. Você pode ter um avião que pode ser mais rápido ou mais forte, e o automóvel ou o avião podem usar menos combustível. E você pode ter um ganho na fabricação, porque você faz peças num conjunto único, e isso aproveita melhor o material, e grandes partes de uma aeronave hoje em dia são feitas com fibra de carbono. Por exemplo, se tiver algum entusiasta de automóveis aqui, talvez você reconheça aqui que isso é o corpo de um MP4 VC, que é o automóvel da McLaren, e isso é muito semelhante ao que se usa num carro de Fórmula 1. E isso permite que muitos dos motoristas possam sair de um acidente sem se machucar.
Antes era necessário 3.000 horas homem para fabricar um automóvel. Esse aqui foi fabricado em 4, através de um processo semiautomático. O que isso significa? O que isso significa para a McLaren? Bem, eles puderam abrir uma nova fábrica em Woking, no sul da Inglaterra, durante uma recessão. A combinação de novos materiais e automação significa que agora estão entrando na área de fabricação para competir com Ferrari nas estradas e não apenas nos autódromos. Isso não parece uma fábrica normal. É muito quieto, é muito limpo e os trabalhadores não usam uniformes. Eles usam roupas de Hugo Boss. O novo automóvel da BMW i3 usa um corpo de carbono, de fibra de carbono, e é feito através de uma tecnologia automática. Normalmente, fabricantes de automóveis não gostam de mostrar os testes de impacto, porque após os testes, BMW mostrou porque eles puderam abrir as portas depois do impacto. Ford também está examinando a possibilidade de usar fibra de carbono com a parte dianteira do automóvel. E a vantagem seria para ganhar menos peso, menos consumo de combustível, portanto, menos emissões de CO2. Também novas materiais na área de biotecnologia e nanotecnologia. O Brasil, é claro, tem grandes recursos naturais que poderiam dar grande vantagem nessa área. Mas um exemplo da que eu conheço aqui no Brasil é a planta de protótipo da empresa Pirelli para tirar sílica de palha de arroz. Sílica é muito eficaz na redução de resistência ao rolamento de pneus e, portanto, é possível reduzir o consumo de combustível do automóvel. E existem coisas mais esquisitas ainda. O que eu estou mostrando agora é um trabalho por um pesquisador do MIT dos Estados Unidos, Angela Vulture, e ela usa vírus geneticamente modificados para a fabricação de materiais. E você pode ver, tem uma bateria que está acendendo uma luz. Essa bateria foi feita com vírus geneticamente modificados. Ela agora tem uma empresa que está comercializando essa tecnologia e acredita que será possível fazer baterias para automóveis elétricos. Isso parece ficção científica, mas está acontecendo. E agora robôs. Tem 1,3 milhões de robôs trabalhando nas fábricas, muitos deles fabricando automóveis. O custo dos robôs baixou em 40% ou 50% em relação a custo de mão de obra desde 1990. Mas robôs parecem os computadores mainframe, são caros e podem ser muito perigosos. Você não quer que um braço desse atinja um humano. E é por isso que robôs industriais trabalham em cercas, mas a próxima geração de robôs vão ser muito diferentes. Estão sendo desenvolvendo agora. Vão ser mais parecido com um micro do que e uma pessoa trabalhando com robôs desse tipo é Robin Brooks, que é especialista em inteligência industrial ou artificial. E também ele fabrica robôs para limpeza e robôs para os militares usados no Afeganistão. E a empresa dele agora foi vendida para Baxter. Baxter chega numa caixa, pode ser montado em minutos e é programado simplesmente através de mexer os braços para fazer as coisas que isso. Ele não vai bater em você porque ele contém sensores, então é seguro trabalhar ao lado deles. Mas a cara dele, ou a face dele, ele mostrou surpresa porque encontrou algo. O preço de Baxter é muito interessante, é $22 mil
dólares. 22 mil dólares é uma fração daquilo que se custaria para uma fabricação tradicional numa linha de produção como essa. E vai ter mais robôs do Baxter vindo dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e a China. Nunca tivemos um momento mais fácil de se tornar um fabricante de produtos. Existem muitos serviços de fabricação online e a única coisa que você precisa ter é uma boa ideia, um laptop e uma conexão com a internet. Desenhos digitais podem ser feitos com protótipo, precificados, manufaturados e vendidos. E os usuários podem avaliar isso, como se faz no eBay e no Facebook. E tudo isso é muito familiante, é globalizado e funciona muito bem. Finalmente chegamos a novos processos de produção. Existem diversos serviços de produção, mas um dos mais interessantes é impressão de 3D. Uma pergunta: alguém aqui tem um aparelho desses em casa? Estou vendo alguém com a mão elevada. Você tem um desses em casa? Bem, isso é muito incomum, é muito raro encontrar isso com uma plateia desse tipo. Mas eu devo explicar o que é isso. É uma máquina do MakerBot. Um MakerBot faça por você mesmo, bricolage, custam 5 mil dólares aproximadamente. Nos últimos 1000 anos, a maioria das coisas foram fabricadas de forma subtrativa. Você corta, você bate, você remove materiais até chegar com isso que você quer. Impressão em 3D é um processo aditivo. Ele cria o material em camada após camada. E é por isso que é chamado de fabricação aditiva. Fabricação aditiva e impressão de 3D são basicamente a mesma coisa. Fabricação aditiva é uma palavra mais chique. A tecnologia tem 20 anos já, mas avançou muito nos últimos anos. Como que isso funciona? Você começa com os protótipos digitais, o software que eu mostrei antes. E quando você faz o clique para imprimir, o software faz uma série de recortes da imagem e manda as descrições para a impressora. E a impressora cria essas imagens com um material sólido. E há diversas formas que se faz isso. Isso é um MakerBot funcionando, foi apressado na imagem, está fazendo uma caixa. Ele está fazendo isso com filamentos de plástico. É como se fosse um aparelho para colocar cola. Aumentando o preço, você tem máquinas mais sofisticadas como esse feito por Stratasys. São pioneiros desse tipo de tecnologia. Essas máquinas podem valer em torno de 10 mil dólares. Eles usam multiplex, eles podem imprimir diferentes materiais em diferentes cores. Pode ser rígido numa área e mole do outro. É um outro processo usando pó, que podem ser fundidos através de luz ultravioleta ou com laser para a criação de objetos. E peças com componentes móveis podem ser construídos e não precisam de ser montados. O pó restante pode ser reutilizado e reciclado através do sistema. E aí, para 100 milhões de dólares, você pode conseguir uma máquina como esse, que constrói através de um processo chamado sinteração de laser. Um pó é difundido e depois com o laser se passa por cima do pó que foi colocado e o laser faz a fusão do material e de repente aparece um objeto sólido. Essas máquinas podem construir com metal, aço inox, titânio e também, ultimamente, prata. O que se usa para impressão 3D, se usa isso para fabricação de peças para automóveis. É muito mais barato do que fazer um protótipo. Agora, fabricação de
protótipos é o mercado principal para esse tipo de aparelho, mas no uso com mais materiais, cada vez mais se faz produtos finais. O que nós podemos imprimir? Bem, a limitação é o tamanho da impressora. Isso aqui é o painel de um automóvel, um protótipo. Eu acho bem feio. Eu mandaria de volta para a fábrica dizendo, faça outro para mim, me imprima outro. Ou pode ser algo pequeno. Aqui nós vemos a caixa de um aparelho auditivo, provavelmente usando cera, feito exatamente para o formato da orelha, do ouvido da pessoa. Mais de 10 milhões desses já foram fabricados com essa tecnologia. Então isso é um negócio que já existe. E aqui, bem, tem algo, não sei como que se pode fabricar isso com uma máquina convencional. Na verdade é uma luz fabricado por uma empresa da Bélgica. E também você pode imprimir partes do corpo. Se fez a impressão de uma mandíbula por uma senhora, também diversos implantes médicos podem ser feitos. E as primeiras impressoras, bioimpressoras, estão sendo feitas para vasos sanguíneos, fígados, rins, talvez até corações no futuro. A ideia é usar células tronco para isso. E não há problema de rejeição usando células-tronco retirado do paciente. Outra vantagem de impressão 3D, problemas de escala acabam, é preciso menos material, não tem material desperdiçado, tem maior flexibilidade porque é necessário apenas uma mudança no software, e isso significa que você pode ter customização em massa, e a indústria farmacêutica é um dos mais importantes, ou médica é mais importante. Você já tem um arquivo CAD do jeito fabricado por uma máquina de tomografia, por exemplo. E as máquinas não têm feriados, trabalham constantemente e eles fazem as peças sob medida. Isso oferece a possibilidade de novos modelos para a fabricação. Aqui nós temos abotoaduras feitas por uma impressora. E a área de joalheria também, o setor de joalheria também está adotando isso rapidamente, porque agora se tornou possível imprimir com ouro de 18 quilates. Isso aqui é o puxador de uma gaveta ou uma caixa. Isso é algo muito difícil de fazer, porque se eu fosse uma fábrica e dissesse, eu quero meia dúzia desses, eu quero 2 desses ser um pouquinho menor, porque são para as gavetas menores na parte de cima, eu não sei o que a fábrica, utilizando tecnologias convencionais, o que eles iam querer cobrar para fazer apenas meia dúzia desses. Agora, o designer que faz isso, ela vende online, e são impressos sob medida por 15 euros. Outro desdobramento muito recente tem sido a impressão de produtos eletrônicos. Aqui nós temos um pequeno drone, um avião não pilotado, e é uma demonstração, mas foi feito junto com circuitos para seu motor, luzes e relé de vídeo. E agora a empresa está embutindo câmeras e outras coisas dentro dos telefones celulares, que podem, portanto, ficar menores. Xerox desenvolveu há pouco tempo atrás uma nova tinta com base de prata, que pode ser utilizado para a fabricação de circuitos sobre pano ou sobre plástico. E esse brinquedo aqui, que são feitos por milhões de vezes, mas esse aqui foi impresso com as eletrônicas necessárias para iluminar os olhos. Um novo trabalho de pesquisa da semana passada da Universidade de Warwick e GK Aerospace mostrou que é possível imprimir materiais sensíveis à pressão ou materiais elétricos, e são utilizados para imprimir um controlador junto com botões
para jogos de computador. Alguns aeronaves já têm peças impressas. Isso aqui são de titânio. Isso foi feito pela Airbus. Normalmente eles são feitos de um pedaço de titânio, cortando 90% do material, eliminando. Bom, esse tipo de material desperdiçado não pode ser usado mais, mas essa parte de frente foi feita dessa forma. A parte de trás, bem, este aqui foi impresso com uma máquina de sinterização a laser. Não houve nenhum desperdício nessa peça e pôde ser feito sob medida para a sua função. É mais forte e é mais leve. E também é mais elegante, que é uma feição comum entre objetos impressos em 3D, porque a função segue a forma. E agora existem regras para o processo de fabricação para que o formato seja otimizado. E em vista dessas regras, que são muito parecidos com as regras da natureza evoluídas durante bilhões de anos. Aqui duas empresas estão utilizando impressão. Um é Visalign nos Estados Unidos, que está usando fabricação aditiva para fazer novas formas de raspar para aparelhos de dentes, e eles utilizam essas peças para os dentes transparentes e dessa forma podem endireitar os dentes de uma forma melhor. E isso é uma questão de customização em massa. Uma empresa japonesa faz um serviço fotográfico que você entra, ele faz um scan do corpo e imprime uma réplica, um bimimi. E o rapaz que você vê de boné é um modelo impresso. E aqui nós temos uma empresa de Londres que faz bonecos e os avatares que as pessoas usam em jogos de computador. E embaixo temos uma empresa de São Francisco que produz armações para óculos feitos, mas talvez um dia vai fazer as lentes também. E também nós temos a parte mais valorizada da fabricação. 2 semanas atrás, a GE dos Estados Unidos comprou um dos serviços de fabricação que estava na empresa, a Morris Technology. Morris Technologies vai imprimir peças para um novo motor da GE. E o motivo de ter comprado isso é porque é apenas através de fabricação de aditivo que eles podem produzir as peças complexas necessárias para o futuro e tratar desses novos materiais. Bem, este aqui é o meu próprio plano de negócio, chama Acme. Imprimir uma peça. Em vez da pessoa que vem dizer que eles não fabricam mais essa peça e, portanto, não existe mais peças. Imagina um serviço de compartilhação de arquivos e você pode ir fazer o download de todo o serviço e imprimir a peça necessária para consertar minha máquina de lavar. Ele pode fazer isso através de uma impressora que ele tem no seu carro. É o tipo de iTunes para coisas físicas. Você pode imaginar que eu vou precisar de um bom advogado, pois toda a parte de patentes e direitos de propriedade em relação com isso faz com que a engenharia reversa se torne muito fácil. O que isso significa para a questão de exportação de trabalho, se é menos importante essa questão de custo de mão de obra? Vamos examinar o que ocorre nos Estados Unidos e na China. Nós podemos ver que na China estão aumentando os salários de 15% a 20% por ano. Isso é uma resposta a um debate que nós tivemos no nosso site, e várias dessas questões foram submetidas pelos fabricantes na China. A China está se tornando um lugar cada vez mais caro para a fabricação de objetos. Algumas empresas já
trouxeram sua fabricação da China para os Estados Unidos. Os americanos chamam isso de reshoring em vez de offshoring. O que eu vejo aqui é um trabalho de previsão do Boston Consulting Group, e eles acham que alguns setores importantes de indústria, alguns dos quais o Brasil está cada vez mais envolvido, os custos cada vez maiores de fabricação na China vão fazer com que vale cada vez mais a pena voltar a fabricação nos Estados Unidos, e pode chegar até 10 a 30% dos bens construídos na China atualmente devolvidos para a fabricação americana. Isso não quer dizer que eu quero que vocês desistem da China. A China é um imenso mercado e as empresas precisam servir, mas não vai ser o lugar mais eficiente para fabricar certos objetos para exportação. A China vai continuar tendo grandes vantagens, isso é um produto bem conhecido, o iPad da Apple. Se você desmontar e fizer uma análise destrutiva, você pode descobrir que, além de ser um produto extremamente rentável, o conteúdo de mão de obra é mínimo, $33, e apenas $8 é representado pela mão de obra na China. Então, por que eles fazem isso em Shenzhen, na China? Bem, o motivo é que o que se tem lá é um aglomerado de empresas no sul da China que são altamente responsíveis às demandas de fabricação em massa. Eles podem ter aumento de escala, diminuição de escala, cada vez que lança um novo produto para a Apple. E é por isso que faz isso. E como Steve Jobs disse, esses empregos não vão voltar para os Estados Unidos. Mas nem toda a China é como Shenzhen. A infraestrutura pode faltar e o tempo de espera pode ser. E mesmo em Shenzhen pode ter esse tipo de problema. É difícil acomodar isso. A qualidade talvez tenha que ser administrado ativamente. E tem preocupação sobre direitos de propriedade intelectual. Em aglomerações industriais bem-sucedidas como Shenzhen, eu encontrei 3 características que vocês podem encontrar em algum dos clusters que você tem no Brasil também. Existe um ecossistema de fornecedores nessa indústria, tem inovação e capacidades que saem das universidades e outras organizações acadêmicas que alimentam diretamente esses ecossistemas de fabricantes e fornecedores. E isso por si leva à criação de novas empresas startup que podem florescer. Vale do Silício é a área mais dinâmica desse tipo e tem essas 3 características em grande quantidade. Eu pessoalmente não acho que os governos podem inventar clusters industriais. Os governos não são muito capazes de escolher os ganhadores, mas eles podem auxiliar os clusters que surgem, dando políticas, através de políticas que ajudam a florescer e prosperar. No futuro, esse tipo de aglomerações industriais vão ser muito importantes para o desenvolvimento de produtos e para a inovação. Então, as lições que podemos aprender do exterior, eu ouvi durante a primeira parte dessa conferência alguma menção a isso. Nesse novo mundo de manufaturas, haverá grande demanda para a capacidade de fabricação. Muitas pessoas olham para a Alemanha como lugar que pode ter essas capacidades. Lá existem centros de pesquisa e eles oferecem incentivos e também fornecem um sistema de bolsas e estágios, mas a Alemanha não é um país muito fácil de copiar. Formuladores de políticas nos Estados Unidos tentaram fazer esquemas semelhantes aos alemães, mas descobriram que as empresas não têm disposição a pagar e tem uma carência de instituições para realizar esse tipo de capacitação. A administração IBAMA agora estão olhando aos community college para trabalhar junto com as empresas locais para dar apoio para esse tipo de estágio. O setor produtivo pode usar, eles também têm interesse em fornecer e
no Brasil tem a Sebrae, e da mesma forma que a Alemanha também tem algo, porque são essas pequenas e médias firmas que são os principais fabricadores na Alemanha. Eu acho que o Brasil pode estar muito bem posicionado para beneficiar dessas novas tendências, novos softwares, novos produtos, robôs novos, serviços de fabricação online e impressão de 3D. São coisas que podem beneficiar empresas pequenas e médias. Mas é preciso mais uma coisa, precisa de capacidade e é preciso de inovação. Agora, o Brasil dispõe de uma série de vantagens naturais que tenho certeza que todos aqui estão muito cientes, bastante cônscios. No mundo onde os baixos salários são cada vez menos importantes, uma decisão sobre onde localizar uma fábrica tornar-se-á cada vez mais complicada. Os aspectos importantes que os fabricantes futuros examinarão serão, por exemplo, o tempo de disponibilização até o mercado, bem como a proximidade de instalações de P e D, disponibilidade de competências técnicas, custos de transporte, flexibilidade da produção, recursos naturais e, com efeito, custos de energia, bem como toda uma lista de vantagens comparativas que se estende ainda mais e se torna cada vez mais complicada. Talvez o mais importante de tudo é que os países também precisarão de uma cultura empresarial. Aqui temos o chamado movimento dos fabricantes. Iniciou-se nos Estados Unidos, é um movimento muito, vamos dizer, da moda, por assim dizer, tendencial e de natureza artística que ganhou o mundo. Tem estimulado as pessoas a fabricar e a fazer coisas com tecnologias tais como impressão em 3D. E também a fazer coisas meio tontas, meio engenhocas, não tanto profissionais. Mas é preciso não desconsiderar assim tão facilmente esse movimento de fabricante, porque eu conheci em primeira mão e entendo que é um agente em prol da mudança cultural. Praticamente toda empresa de fabricação com quem tenho contato queixa-se das dificuldades de fazer com que as pessoas trabalhem no setor fabril, no setor de transformação, dificuldade de obter a atração dos jovens para fabricar as coisas. Isso vem ocorrendo sob nossas barbas, no nosso nariz, por assim dizer. É difícil obter o interesse dos jovens para fabricar coisas. As pessoas poderiam trabalhar na área de fabricação, como alguns aqui já o fizeram, podem inclusive trabalhar em outras empresas de fabricação e talvez até nos próximos clusters ou grupos industriais. Isso, acredito, se encaixa muito bem no modo como a inovação vem mudando. O crescimento não é mais determinado por invenções do tipo blockbuster, que tem grande impacto. A inovação hoje é mais incremental, mais pessoal por natureza. Pega o caso do telefone. Antigamente eram todos idênticos. Exemplo do modelo T do Henry Ford. Todos eram pretos, o mesmo modelo, e logo novas formas e cores apareceram. Os telefones também tornaram-se mais personalizados, mais customizados. É possível armazenar números neles, eles podem receber mensagens, recados, deixar saudações pessoais. E depois os telefones se tornaram portáveis. Com o tempo, mais de 1 bilhão de telefones inteligentes e dispositivos tipo tablet serão vendidos em 2013, e cada um deles estará customizado, personalizado segundo as preferências dos donos, segundo milhares de aplicativos de computador, muitos deles produzidos por pessoas físicas e pequenas empresas. Essas pessoas já estão começando a personalizar seus telefones também. Cada vez que um novo iPhone é lançado, existe uma corrida online para que a pessoa seja o primeiro a usar uma impressora em 3D a fazer os novos estojos e acessórios. Essas novas tecnologias de fabricação, evidentemente, não exigem muitos trabalhadores fisicamente, pelo menos não no chão da fábrica. De modo que a fabricação, a indústria da fabricação, jamais voltará ao ponto de empregar tantas pessoas quanto empregou no mundo rico. Porém, isso não quer dizer que não serão criados novos empregos. Isso porque a definição de um emprego no setor de fabricação é um tanto nebulosa, vem mudando. Quem são as pessoas que desenvolvem os aplicativos para computador para os iPhones? Quem são os fabricantes ou prestadores de serviços? Em algumas áreas de fabricação, nos Estados Unidos atualmente, os serviços ou os insumos de serviços relativos à fabricação representam cerca da metade dos insumos de fabricação daquele ramo de negócios. Uma vez mais, considerando, por exemplo, os motores de aviões a jato de hoje, são fabricados por empresas do setor de fabricação, sim, porém comercializados, vendidos para as empresas aéreas como serviço, e a empresa aérea não compra necessariamente um motor, ela na verdade celebra um contrato para receber suprimento de eletricidade por hora, e esse contrato é em si um ramo de serviços. Então, como é que a impressão em 3D se encaixa nesse mundo? Bom, deixe-me dizer primeiramente que não se trata
de substituir a fabricação, não é isso. Um dia, lá no futuro remoto, talvez sim, porém não hoje. Não é o caso agora. A impressão em 3D já está sendo utilizada na fabricação de ponta para ajudar a produzir pequenos números de itens de grande valor, tais como carros de corrida, aeronaves, satélites, motores a jato e dispositivos médicos. Isso sempre acontece com nova tecnologia. Começa em cima, no topo, e depois a coisa percola para baixo. A não ser que, no caso da fabricação aditiva, a abordagem tem sido de baixo para cima, tem sido usado para produzir pequenos itens, engenhocas, brinquedos. Então será um desafio converter isso em fabricação de massa, nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu espero as seguintes tendências. A impressão em 3D será usada para fazer protótipos mais rapidamente, o que permitirá que as empresas coloquem em produção as peças mais rapidamente e a um preço mais barato. Isso, por sua vez, aumentará a demanda por tempos de desenvolvimento mais curtos e por um tipo de produção mais flexível. E com efeito, o vínculo entre inovação em produtos e, por outro lado, a inovação em produção vai se tornar um vínculo mais forte. A impressão em 3D também será usada para produzir algumas das ferramentas necessárias para fabricação em massa, tais como moldes e formas. E também permitirá que as pessoas projetem um novo estojo para o seu próprio iPhone. Ou hoje, inclusive, é possível, por exemplo, ter, uma ferramenta parcialmente emborrachada para caber na sua mão. A impressão em 3D também será usada gradualmente na linha de montagem, e cada vez veremos firmemente a introdução dessa técnica como parte essencial do setor de transformação fabril em todo o mundo. Porém, o aspecto mais importante é que a impressão em 3D e as outras tecnologias afins a que me referi reduzem o custo e o risco de se tornar um fabricante. Isso é algo que os formuladores de política deveriam estimular. Se a burocracia, as finanças, a tributação e outros custos de se fazer negócios, aquilo que se falou hoje pela manhã, conforme eu vi, são de fato obstáculos para a abertura de uma nova empresa, então segue, portanto, que o empreendedor vai buscar outro país onde esses obstáculos não existam, naturalmente. E isso pode representar uma enorme perda de inovação. Mais de uma pessoa já me observou e comentou como as pessoas individualmente, as empresas iniciais, geralmente começam com um movimento e tem toda aquela vibração dos primórdios, por exemplo, do computador Macintosh, por analogia. De modo que, se quisermos saber para onde ou de onde vai vir a próxima empresa do tipo Apple da vida, talvez aqui, nesse setor de inovação, seja um bom lugar para começarmos a procurar os novos atores. Vou concluir minha palestra de volta onde eu comecei toda a pesquisa para essa palestra. Foi numa enorme feira gigantesca em Frankfurt. Do lado de fora existe uma estátua chamada O Homem do Martelo. É uma imagem, enfim, estilizada de um homem que usa a mente e as ferramentas para produzir o mundo em que vivemos. Só que dentro dessa feira gigantesca de comércio dedicada à fabricação, que eu compareci na Alemanha, a situação é bem diferente. Lá temos mulheres e pessoas sentadas diante de telas de computador, tudo é muito limpo, muito enxuto e tudo repleto das últimas maquinárias de estado da arte. Não há trapos sujos de óleo, ninguém usando macacão pelo chão de fábrica e evidentemente não há martelo, não se encontra nenhum martelo naquela feira, exceto este aqui. Este martelo aqui. Este martelo foi gentilmente impresso para mim, sob medida por uma senhora que tinha consigo uma impressora em 3D. Muito obrigado. Okay. 1, 2, 3, testing in the English channel. Can you hear me? Can you hear me? If you can hear me, please raise your hand. Excuse me, sir. Paul, I just having a look at the... Estava observando aqui a plateia e observei que poucos precisaram de tradução, de modo que então vamos adiante em inglês, se não se incomodam. E fico muito feliz em que o senhor tenha abraçado esse desafio. Fiquei muito feliz em que o senhor tenha abraçado esse desafio, porque o senhor é um estrangeiro, falando num idioma estrangeiro depois do almoço. Então foi um desafio e tanto. É um desafio árduo, eu sei. Mas ninguém ficou dormindo, ninguém adormeceu na plateia, pude ver muito claramente. E
É muito empolgante, é absolutamente empolgante. Vamos adiante em inglês. Vamos adiante em inglês. É melhor, parece que pouquíssimas pessoas usaram a tradução. Não sei. Ninguém conseguiu dormir durante a sua apresentação. Só que lembro-me daquela longa discussão, foi um livro, inclusive um best-seller, lançado há muitos anos, que perguntava por que a Revolução Industrial ocorreu no seu país, no Reino Unido, na Inglaterra, e não na Nova Guiné, por exemplo. Será que o senhor acha que a terceira Revolução Industrial vai ocorrer na Nova Guiné? O que o senhor acha? Microfone, por favor. Bom, onde é que ocorrerá a terceira Revolução Industrial? Bom, dessa vez não vai ser na Inglaterra. O que o senhor acha? Bom, com certeza a revolução tem sido liderada pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm e veem esse jeito de como que formar um renascimento no setor industrial. E o governo está muito, evidentemente, ávido por criar novos empregos com baixos custos de energia e um desejo vivo de voltar a produzir as coisas, em vez de fazer dinheiro ou ganhar apenas dinheiro na comunidade de serviços financeiros. Existe um grande vetor político em prol disso. Mas, como disse, com efeito, essas novas tecnologias de fabricação são leves e não são intensas em termos de emprego. Não criam tantos novos empregos. Criam alguns, mas não muitos. De modo que, inicialmente, sim, a revolução vem sido fomentada e encabeçada pelos Estados Unidos. Mas a Ásia está muito ciente dessa tendência. A China tem as suas próprias empresas de impressão em 3D na China e examina também novos materiais. A China também, curiosamente, está começando a patrocinar suas feiras de fabricantes, seu próprio movimento de fabricantes, porque está muito consciente do fato de que ela não tem o mesmo tipo de cultura empresarial dos jovens vibrantes que montam empresas com novas tecnologias e são pioneiros. O senhor não está falando da famosa lei de consequências não desejáveis ou pretendidas, não é? Porque quando o senhor fala, por exemplo, do governo americano, o senhor fala do papel e frisa o papel de criar empregos. Então a terceira revolução industrial é como que uma consequência não pretendida dessa força política, desse vetor político. A ideia de criar empregos, acho que é em grande medida separada da tecnologia. A tecnologia, em grande medida, viabiliza isso, com certeza. E é uma das formas pelas quais seria possível, enfim, trazer de volta essas tecnologias. Mas de volta à sua primeira pergunta sobre onde essa terceira revolução industrial poderia começar, eu acho que em escala global, ainda estão nos seus primórdios, pode ocorrer em qualquer lugar. Os Estados Unidos já correram muito à frente com isso, rapidamente, porque isso atua a favor dos Estados Unidos. Também vimos isso acontecer tendencialmente na Europa, em pequenos países, na África. Há muita coisa interessante na África, porque é possível usar as tecnologias para fabricar coisas, consertar produtos, reparar itens, o que seria muito difícil em algumas partes da África. Seria muito difícil consertar uma peça, por exemplo, de equipamento hospitalar, por exemplo. Porém, com a impressora 3D, isso permite fazer um pequeno tubo plástico e as máquinas podem, por exemplo, produzir com facilidade um item dessa natureza. Logo é possível colocar as coisas de volta em produção muito mais rapidamente. De modo que a ideia aqui é saber quem será mais criativo no uso dessas tecnologias e quem vai conseguir ser mais inovador com tais tecnologias. Então, sim, os Estados Unidos estão começando já a encabeçar a liderança nisso, né, no avanço, mas não é uma coisa estreitamente americana. Quais são os fatores mais relevantes que o senhor incluiria numa lista? O senhor já frisou há pouco o papel do governo e falou do caso americano. O senhor falou também sobre jovens que têm ideias brilhantes e que estão dispostos a assumir o risco. Em terceiro lugar, existe também uma questão de ambiente, é uma questão de ambiente, ou seja, o ambiente é um fator. As pessoas gostam de se reunir com pessoas que reconhecem como tais, como afins. Então seria razoável esperar mais uma vez um tipo de terceira revolução industrial ocorrendo nos países mais desenvolvidos do mundo? O senhor não estaria, portanto, muito otimista ao falar sobre, por exemplo, mercados emergentes? Estou tentando ser provocador aqui, mas enfim, concordo com você. Concordo. Evidentemente, nos países mais desenvolvidos do mundo, sim, é possível, é viável. As pessoas com quem falei começaram a produzir coisas novamente em lugares como Manhattan. E a ideia de que as fábricas se voltem para Manhattan parece, ou pode parecer antiga, mas a razão por que isso está acontecendo é porque existe ali uma comunidade criativa que é muito boa e talentosa em design, em estilização de produtos.
observo que eu estou num país que também é muito bom em termos de novas ideias criativas, estilo, estilização, design. Mas Manhattan é mais barata do que São Paulo. É verdade, em Manhattan é muito fácil montar uma empresa, e também é muito fácil que as empresas não sejam apenas criativas, mas também que falhem, que fracassem. Logo, o nível de risco é bem mais baixo por comparação. Mas acho que essa é a primeira coisa que é preciso ter. É preciso ter uma cultura empresarial, negocial, que permita que novas ideias entrem em produção e que novas ideias floresçam e que as empresas possam ser construídas em torno dessas ideias. Porque sem essa cultura, você pode ter tantas ideias quantas quiser, e toda a tecnologia moderna, inclusive a tecnologia de computador, que evidentemente permite conceber as coisas num computador tipo laptop. Você pode clicar no arquivo e enviar depois para um fabricante num outro país, um terceiro país, e pedir e encomendar a sua fabricação e impressão ali. Então você dribla qualquer burocracia, supera quaisquer regulações que não queira estar sujeito a essas regulações. No mundo globalizado, as boas ideias não estão sujeitas a restrição. As boas ideias ganham o mundo. Só tem vasta experiência como jornalista que cobriu a China. Entendo que eu tenho experiência em primeira mão na China, certo? O que eu gostaria de fazer aqui é lhe pedir que, por favor, trace uma comparação entre a China e o Brasil, por favor. Comparação em termos de quais são as vantagens específicas de que a China goza em comparação ao Brasil. Quando o senhor falou, por exemplo, há pouco sobre a terceira revolução industrial e quaisquer, digamos, caminhos de atalho, onde o senhor acha que o Brasil é melhor nessa corrida frente aos chineses? Bom, os chineses têm um governo que está determinado a fazer do seu povo um povo rico, tão rápido quanto possível, e fomentar a fabricação e incluir, inclusive, trabalhadores migrantes para ajudar as empresas a ganhar escala no setor de transformação fabril. De modo que é uma ideia fomentada, direcionada pelo Estado chinês. Esse foi o grande salto adiante na China. É verdade, o grande salto adiante na China. Agora, onde temos essas grandes empresas de grande porte, muitas delas inclusive são nascidas do setor militar, outras nasceram do setor estadual ou estatal, há também fatores privados, é verdade, mas o fato é que é um grande mundo corporativo. O que não se vê, no entanto, nesse contexto, é as pessoas saindo e dizem, eu vou sair e montar uma empresa eu mesmo, eu e mais uns 4 outros parceiros. Nesses casos, algumas coisas acontecem. Geralmente você não vai conseguir a permissão para trabalhar, outra coisa que pode haver outra empresa grande, outra grande empresa chinesa que vai gostar da sua ideia e vai te arrebatar a ideia, vai te esmagar. A mesma coisa ocorre na Coreia e em outros países da Ásia também. Ou seja, a diferença frente ao Brasil é que o Brasil tem muitas empresas pequenas, empresas de espírito empresarial, empresas de pequeno porte e médio porte também, sem aquela grande estrutura monolítica. O Brasil, na verdade, tem algumas grandes empresas de grande porte, mas essa já é uma grande diferença em estrutura entre os dois países. Agora, para mim é difícil apontar pontualmente que, por exemplo, se eu quisesse começar uma empresa aqui hoje no Brasil e fabricar alguma nova ideia que eu tive, utilizando um novo material e utilizando robôs que eu pudesse comprar, digamos, por $22 mil e vender para a fábrica e quiser trazer para dentro do país um equipamento industrial, entre outras coisas, a pergunta é, será que eu consigo fazer isso dentro de algumas poucas semanas? Porque é assim que os atores trabalham, eles entram em produção em questão de semanas e já vendem online, logo fazem todo o marketing via Facebook, Twitter, YouTube. Ou seja, as pessoas não passam pelos mesmos canais convencionais. E se perceberem obstruídos, evidentemente não vão fazer negócios. Por exemplo, vou preferir ir para Manhattan, como fez outra empresa, porque lá eu consigo tudo isso viabilizado. A Lenovo começou na China, depois comprou IBM, né? Não estava no Brasil. Verdade. Com certeza, é verdade. E o que essas pessoas procuram, na verdade, são marcas, né? Essa é outra coisa que a China gostaria de ter uma marca passível de reconhecimento pelas pessoas ou em que as pessoas confiem. Há empresas como Lenovo e outras, The Wacker's Consumer Company, entre outras empresas que estão surgindo a partir da China e vão se tornar multinacionais, de fato. Agora, vemos que elas vêm se encaminhando e evoluindo para empresas que, como é o caso hoje, também observam que precisam fabricar para os Estados Unidos, para a América do Norte. Hoje estão considerando abrir fábricas neste continente, bem como na América do Norte, a fim de produzir bens aqui, nesta parte do mundo. Em parte, porque isso é mais eficiente para eles, da mesma forma que os japoneses fizeram com seus automóveis.
há alguns anos nos Estados Unidos, mas também porque essas empresas percebem desde já o valor em ter um exercício, ou fazer um exercício de construção de marca dentro do país em que comercializa, e também no sentido de talhar sob medida os seus produtos mais estreitamente para atender o mercado local. Os fabricantes de automóveis japoneses que atuam nos Estados Unidos e na Europa hoje, vemos que os automóveis que eles estão fabricando nesse país têm bastante input de design, projeto conceitual dos atores locais, e eles conseguem construir uma variedade mais ampla de carros. Não é o mesmo carro que é produzido nos mercados. Isso lhes permite mais flexibilidade, mais versatilidade e produzir, portanto, uma maior variedade de produtos a partir da mesma linha de montagem. Tudo isso viabilizado por essas tecnologias sobre que tenho falado. Bom, as pessoas geralmente falam sobre a criatividade brasileira, a imaginação brasileira, o talento para o design como grande vantagem brasileira. É verdade, é uma grande vantagem. As ideias que as pessoas têm, e se você quiser, por exemplo, fabricar joias, por exemplo, você não precisaria sequer de uma fábrica, poderia facilmente usar essas tecnologias para fabricar pequenas pecinhas, joias, etc. E o que é preciso ter presente, no entanto, será que de fato isso é possível? É viável sem incorrer em grandes custos de tributação, burocracia, papelada? O que te impede de ir adiante, afinal? Porque não é preciso ser engenheiro, lamento dizer, mas não é preciso ser engenheiro para usar essas tecnologias, nem é preciso saber, enfim, ler um projeto técnico. É preciso simplesmente saber usar um computador. E os jovens, as crianças, já hoje são muito bons nisso. Sabem usar o computador, fazer o projeto técnico conceitual e depois clicar, imprimir ou clicar, enviar para o serviço de fabricação, obter cotação, obter um orçamento de alguém que possa fazer impressão em 3D ou em serviços de fabricação convencionais. Enfim, como fabricante, ninguém te impede hoje em dia. Um aspecto importante e interessante que o senhor abordou em sua apresentação foi lá pelo meio da apresentação, se não me engano, quando o senhor falou de alguns números, citando que boa parte daquilo que os Estados Unidos têm importado atualmente da China será, mais uma vez, produzido localmente nos Estados Unidos. Isso por várias razões, O Brasil tem sido como que espremido para fora, escanteado para longe do jogo, por assim dizer, pelos chineses, a partir do mercado, ou do mercado de fabricação americano. Qual seria a sua sugestão no que se refere àquilo que provavelmente ocorrerá, com base nos últimos desdobramentos, à luz dessa, digamos, terceira revolução industrial em curso? Qual seria a sua sugestão para os empresários brasileiros aqui? Aqui temos uma plateia de empresários, enfim. O que eles deveriam começar a fazer, afinal de contas, a fim de alcançar o compasso dessa corrida, que já está, enfim, em andamento, e eles, enfim, há atores correndo à frente para eles poderem voltar e recuperar o mercado americano? Acho que a primeira coisa a fazer é examinar as vantagens naturais do Brasil. O Brasil, é exemplo de muitos países, pode construir carros e aeronaves, para começo de conversa. E há outros ramos de negócio aqui presentes também. Então considerem as vantagens naturais do país. E aí indiquem pontualmente que estas indústrias, esses arranjos ou grupos industriais ou áreas precisam de todo o estímulo que pudermos dar. O que não é necessariamente estímulo financeiro. Pode ser muito bem o fato de ter as escolas certas, ou um programa de capacitação e aprendizado industrial, e também centros de demonstração e aprendizado onde as empresas possam compartilhar as últimas tecnologias, ver como isso funciona e permitir que as pessoas sejam capacitadas e treinadas a usá-las. Porque o que perceberão aqui, embora vocês estejam começando com as indústrias tradicionais nas quais o Brasil, o país, já tem uma vantagem comparativa, as pessoas derivarão novas ideias disso. Como eu disse há pouco, se você tem competência técnica em fibra de carbono, na área espacial, aeroespacial, o próximo passo é por que não se tornar um fabricante, por exemplo, de bicicletas para uso em montanhas? Ou por que não fazer, por exemplo, material de pesca ou pranchas para usar na neve, ou navios mais rápidos, enfim, tudo mais. Ou seja, o domínio fundamental das tecnologias já foi aprendido, já foi dominado nas áreas de competência técnica profissional do país. E as pessoas dali derivam, emanam e entram em novas áreas. E se você tem um produto que é inovador e que funciona bem, ele com certeza pode ser comercializado no mercado global. Vamos voltar, por fim, para essa última pergunta, que é: de onde virá a nossa próxima Apple da vida, por assim dizer, nossa próxima empresa do tipo Apple? Se eu soubesse de onde virá a próxima Apple da vida, eu provavelmente já seria um homem rico a essa altura. Mas enfim, eu sei pelo menos onde podemos começar a procurar.
Será que o senhor acha que pode começar a procurar no Brasil? Poderia começar a procurar no Brasil. Não sei, no entanto, se você vai encontrar a partir de uma grande empresa. Nem acho que vai vir de uma grande empresa chinesa, nem a partir de uma grande empresa americana, não. Acho que vai vir a partir de uma pequena empresa aqui ou acolá, ou uma pequena ideia empresarial. Foi assim que o Apple Mac entrou em cena, ou passou a existir. Havia uma grande empresa chamada IBM, que produzia esses grandes computadores de grande porte que rodavam no sistema chamado Windows, e isso acabou passando a vigir em todo o mundo. 90 e tantos % do mundo usa isso. Depois alguém chegou e disse, olha, tem outro jeito de fazer isso. E aí propuseram outro tipo de máquina, enfim, o Mac, e depois de fabricante de computador virou fabricante de iPhones, iPads, e continuam até hoje revolucionando. A Apple foi considerada uma empresa como que da moda, meio que não anda muito sério, meio que não devia ser levado muito a sério, era uma coisa, enfim, uma tendência passageira, fogo de palha. Todo mundo estava errado. Eu acho que se você de fato vai procurar a nova Apple da vida, eu acho que as próximas empresas do tipo Apple da vida desse mundo vão surgir a partir de pequenas empresas que têm boas ideias. E hoje, os riscos e os custos de se tornar produtor e de fazer aquela ideia efetivamente entrar em produção está bem mais baixo, o risco e o custo é bem menor. Logo, essas empresas têm uma maior chance de florescer. Então, a empresa pode estar no Brasil, pode estar na África, pode estar em Londres, pode estar em Manhattan, pode estar na Austrália, em Mumbai, onde quer que seja. E, por fim, minha última, derradeira pergunta. Qual o horizonte de tempo que o senhor definiria para si mesmo? Para, enfim, vermos o surgimento dessas novas empresas tão brilhantes e novas, como parte da terceira revolução industrial? Botar uma data nisso fica difícil. Inicialmente achei que isso ia ocorrer, eu pensei que havia ocorrido. Mas 25 anos vamos ser grandes mudanças. Mas algumas das coisas que eu vi acontecendo nas últimas semanas com grandes empresas como GE comprando esse tipo de tecnologia para motivos de fabricação séria, eu acho que não é 25 anos não, vai ser 20 ou talvez menos agora. E nós cada vez vamos ver isso. Muitas pessoas daqui talvez tenham dispositivos e produtos que, se não forem feitos com esse tipo de fabricação aditiva, ou com fibras de carbono, ou com sistemas CAD, eu já estarei surpreendido. Já está acontecendo, e está acontecendo cada vez mais rápido. Então, seu conselho para esses senhores seria, vá rápido. Eu sei que ninguém vai esperar por vocês. Esses aqui, eles vão diretamente ao alvo. Muito obrigado, Mark. I think Rosani is coming on now. Como será o futuro da indústria? Da indústria da comunicação, por exemplo? Da indústria automobilística? De energia? Da construção civil? O futuro da indústria começa aqui e agora. 7º Encontro Nacional da Indústria. Os caminhos para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da indústria brasileira. Muito bem, senhoras e senhores, nós agradecemos as palavras do senhor Paul Markley e do nosso mediador William Vac. Agora nós vamos ao segundo painel do dia, que vai abordar o seguinte tema: o futuro da indústria brasileira. Esse painel será mediado pelo jornalista Guto Abranches. Eu gostaria de convidar o nosso jornalista Guto Abranches ao palco, sob os nossos aplausos, por favor. Custos,